Brava, gente, seja muito bem-vinda ao canal Central do Trabalhismo. No vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão muito importante para a militância da qual eu estive ao lado nesse último ano, que foi ano eleitoral. Eu sei que tem muita gente que não é filiada ao PDT, mas que militou pela candidatura do Ciro até o fim. Gente que hoje já se identifica como trabalhista, mas tem uma parcela dessa galera, e é para quem eu tô gravando esse vídeo, que vem reivindicando a imagem de Enéas e assimilando um nacionalismo que é muito diferente do nosso e que é muito perigoso. Então, no vídeo de hoje eu quero falar sobre Enéas. O vídeo aqui não vai ser uma biografia sobre Enéas, mas sim por que a gente não pode achar que existe consonância ideológica entre nós e ele. É porque nem é rentável do ponto de vista eleitoral, é, no sentido mais pragmático, reivindicar Enéas. Isso daí já foi feito pela extrema-direita que conseguiu sucesso nisso, inclusive distorcendo vários meandros do pensamento dele, que eu vou trazer depois. Mas primeiro tem que fazer uma pequena biografia, assim, digamos. Ele nasce no Rio Branco, no Acre, se muda para o Pará, passa em primeiro lugar o vestibular de medicina na UF, Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, ingressa na carreira militar, passa por vários casamentos, se não me engano, 3 ou 4. Em um deles, ele se divorcia justamente porque a esposa fica cansada da situação que ele passa para poder fundar o PRONA, o partido dele. PRONA significa Partido de Reedificação da Ordem Nacional. E eu já quero falar sobre esse nome aqui. É até engraçado que muita gente quer fundar partido agora, eu vejo aí, acha que é uma coisa simples, pensa que é fácil. Enéas ele teve que se desfazer de vários bens para poder fundar o Prona. Inclusive foi a causa do divórcio dele. Mas então, por que Enéas não tem nada a ver com o trabalhismo? Qual o problema da gente reivindicar a imagem dele? Pois não, não. Quer que diga por quê? Pode falar. Nos anos 90, FHC usava muito o termo estabilização, era um mantra para ele, principalmente nas peças de campanha. Você pega o projeto de governo dele, ele usa várias vezes, principalmente na reeleição, o termo estabilização. Estabilização. E Enéas fazia a mesma coisa, só que com a palavra ordem. Para ele era a grande causa, era a ordem, a organização. E daí surgiu uma contradição dele, porque ele trabalhava no Hospital da Lagoa, mas na verdade não comparecia. Ele batia ponto, pagava outras pessoas para trabalharem por ele, para que pudesse se aposentar sem trabalhar. Certo? Então já é aí uma contradição dessa figura que clama tanto por uma ordem. E eu queria questionar aqui a vocês, um pequeno questionamento. Vocês acham realmente que o problema do Brasil, isso é algo muito do senso comum, o problema do Brasil é a falta de ordem? Ou é o tipo de ordem que há no país? Porque, sinceramente, na minha concepção, não é a falta de ordem que faz mal ao Brasil, mas sim o tipo de ordem que tem aqui. O tipo de ordem que faz pessoas passarem fome no país que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. A gente está engordando gado suíno na China e tem gente aqui no Brasil passando fome. Isso é um problema brasileiro. Isso é um problema brasileiro grave, diz respeito justamente à ordem aqui vigente. Correto? Então eu acho muito ingênuo. Isso é bastante comum acreditar que a grande problemática nacional é a desordem e a bagunça, porque não é. Então aqui, uma figura que se associa tanto a isso, a essa pauta, ela se esvazia. E eu acho que é algo muito forte para Enéas, essa questão. O próprio nome do partido dele, como eu falei, diz sobre ordem. Enéas ele é altamente estatizante, ao mesmo tempo em que ele é anticomunista, mas é um anticomunismo diferente do bolsonarista. Enéas ele já foi marxista, e ele só não era mais porque acreditava que o sistema, o comunismo, ele se exauria por conta do fim da competição. Enfim, eu não vou entrar nessa questão teórica aqui, só estou detalhando o pensamento dele. E é o seguinte, eu li o projeto de governo do Enéas para 94. Né, nas eleições de 94 para, vamos dizer, 95, né, que o mandato começaria em 95 se ele tivesse vencido. Ele diz o seguinte, isso aqui eu tirei do projeto. O Estado, com Prona no poder, será um Estado forte, técnico e intervencionista. Aí você já vê que a extrema-direita, que adora mostrar o Enéas inteligente, que fala, que imita,
sabe? Esqueceu dessa parte dele que é fundamental, do pensamento de Enéas e do pronismo, que é o estatismo, é o intervencionismo, e que talvez seja a única parte boa, embora ele esteja aqui querendo instrumentalizar e fortalecer um Estado burguês que não é propriamente o que a gente deseja no próprio trabalhismo, que a longo prazo, ao meu ver, é uma maneira de se chegar ao socialismo. E aqui eu trago o socialismo moreno de Darcy Ribeiro, que foi atacado por Enéas já. Tem vídeo dele falando sobre o socialismo moreno. Eu posso até, inclusive, inserir agora para vocês verem. Propriedade privada dos meios de produção. Não existe socialismo moreno, não existe neocomunismo, isso é farsa. Ou ignorância específica do tempo. Um outro aspecto, e daqui a gente diverge completamente com Enéas, e vocês precisam se atentar a isso, é o conservadorismo dele. Sem nenhum anacronismo da minha parte, certo? Porque eu entendo o homem e o seu tempo. Se você for buscar falas de trabalhistas na década de 90, você vai encontrar, às vezes, homofobia, coisas assim. Mas, enfim, os debates eles se desenvolveram muito nos últimos anos sobre questões ligadas, assim, digamos, à pauta de costumes. Mas ele, além de ser homofóbico, eu posso, inclusive, botar o vídeo aqui, mas eu vou botar que todo mundo já viu, eu acho. Ele recorre muito à questão da língua, ele diz que fala-se muito mal no Brasil. E isso é uma espécie de conservadorismo, para mim, muito superficial, muito burro, esse tipo de conservadorismo, né? Fala da língua, porque a gente tem que entender o contexto, né? Imagina eu chegar, eu sei conjugar verbo, eu sei flexionar a palavra no plural. Agora, às vezes, num certo contexto, eu não vou chegar num estabelecimento e pedir, eu quero 7 pães. Posso falar, eu quero 7 pães. Isso acontece, isso é normal no dia a dia. Então é um tipo de pauta muito vazia, ao meu ver, você tratar essa questão da língua assim. E agora eu quero falar sobre Enéas e a educação. Gente, Enéas nunca foi aliado de Brizola. Tem vídeo dele descendo pau no Brizola e nos CIEPs. Ele criticou muito os CIEPs no Rio de Janeiro, né? E não entendo como que alguém se diz trabalhista e pode estar complacente com essa situação. Você pode achar que Enéas era um gênio. Olha o que ele diz aqui. Assim, as crianças ficam o resto do tempo nas ruas ou em horas intermináveis diante da televisão, sem aprender nada que preste. Aqui ele está falando sobre a situação do Brasil. E aí ele prossegue. Conhecimento não ocupa lugar, mas exige tempo. Aí, corta aqui, tem um trecho que não vai fazer falta para compreensão, vou colocar o documento aqui na descrição para vocês poderem acessar. E ele fala, não haverá necessidade de verbas astronômicas para construir CIEPs, SIACs ou outros grandes gigantes de concreto armado que só servem para enriquecimento de construtoras e dos intermediários dessas obras. Enéas, sinceramente, me ajude a te ajudar. Se você fala da situação da educação, destacando o problema grave, sim, que é as crianças estarem nas ruas, muitas vezes, em alguns contextos, em meio à criminalidade, como é que você vai se opor ao projeto dos CIEPs, que busca justamente criar zonas de convivência para os alunos com os professores nesse cenário da educação, certo? Então, e as críticas dele aos CIEPs se referem justamente às verbas que são gastas para isso, né? E daqui eu relembro uma fala de Brizola no debate em que o FHC reclamou dos valores que eram investidos nos CIEPs. E aí Brizola disse, cara, é a ignorância. E com certeza, cara, é a ignorância. Não se gasta em educação, se investe em educação. Correto? E é preciso, sim, uma boa estrutura. Se tem isso nas escolas particulares, precisa. Então, um cara que se opunha ao socialismo moreno de Darcy Ribeiro, ao CIEP de Darcy Ribeiro de Leonel Brizola, ao Brizola, ao Ciro, ele se opunha ao Ciro. Eu vou colocar aqui 2 vídeos para vocês assistirem, não vou nem comentar as situações. Eu só quero que vocês vejam. O senhor vai assistir a um espetáculo de patifaria. Os 3 candidatos aplaudidos pela imprensa podre pertencem ao diálogo interamericano, cujo objetivo maior é a destruição dos estados soberanos da América Latina. Com qualquer um deles eleito, nada vai mudar, porque os 3 estão comprometidos lá fora. Eu sou o único candidato independente. Esse aqui você também deu 0. Porque o que está sendo apresentado à população brasileira por esse senhor é uma farsa. Ele pertence ao sistema, ele foi ministro, ele, na verdade, lá no Rio de Janeiro ainda, certa feita ele disse que privatizaria a Vale do Rio Doce rapidamente e depois agora nega tudo apresentando-se como a solução. É 0 para esse senhor. 0 para Ciro Gomes. Esse daqui. Então o que esse sujeito merece para ser reivindicado agora por trabalhistas? Não faz sentido, até porque isso foi realizado por uma direita canalha já. A direita canalha já usou a imagem dele, já usou e abusou, inclusive distorcendo. Porque o Bolsonaro vendeu a usina de xisto no Paraná, vendeu a refinaria Landulfo Alves a um preço ridiculamente baixo. Endossou, apoiou, disse que seria viável uma privatização da Petrobras. E o Enéas, ele era estatizante. Então ele não tem nada a ver com o trabalhismo, assim como ele não tem nada a ver com esses liberais. Se ele era fascista, eu já não sei. Eu não tenho bagagem
intelectual para fazer uma análise profunda sobre a questão dele ser fascista ou não. Esse é um assunto que, embora seja banalizado, é muito sério. E, inclusive, recomendo os trabalhos do João Weger sobre o fascismo, né? Porque é uma questão muito profunda e muito complexa. Eu não quero ser responsável de falar do que eu não sei aqui. Correto? Agora, o fato é, ele abrigou fascistas no partido dele. Inclusive, ele elegeu um fascista, deputado federal, gente integralista. Pessoas notadamente ligadas ao movimento integralista se filiaram ao PRONA e foram eleitas por conta do coeficiente partidário puxado pelo Enéas. Correto? Isso aconteceu, sim. Desculpa, bati aqui no microfone. Certo? Então, Enéas tem muitas contradições. Muitas contradições. Não vale a pena reivindicá-lo. Não faz o menor sentido. Sabe por quê? Ele foi candidato em 89. Sabe quem também foi candidato em 89? Brizola representando o trabalhismo e Mário Covas representando a social-democracia do Ciro. Que era, sim, Mário Covas, um homem muito honrado. Certo? E ele, ao invés de apoiar qualquer um dos dois, ele lançou a candidatura própria, porque a corrente dele era totalmente diferente. Em 94, a mesma coisa, ele lançou a candidatura própria. Em 98, o Ciro foi candidato e ele apresentou candidatura própria, atacando o Ciro no horário eleitoral. Correto? Então é isso. Para que reivindicar Enéas? Meus irmãos e minhas irmãs trabalhistas. Nós temos Brizola, Darcy Ribeiro, Getúlio Vargas, Ciro Gomes, Carlos Alberto Oliveira, Alceu Colares, Alberto Pasqualini, Abdias do Nascimento, que inclusive já tem vídeo sobre ele aqui no canal, vocês podem buscar. Nilo Batista, enfim, eu poderia ficar um tempo aqui citando nomes que a gente pode reivindicar e que valem a pena de fato. Esse é o vídeo, já estou encerrando, e a minha conclusão aqui para vocês é essa. Larguem essa de Enéas, porque ele tem nada a ver com o nosso trabalhismo. Abraços.